Death Stranger 2 vendeu significativamente menos que o primeiro Astrobot em formato físico no Reino Unido. Caraca, mano, complicado isso aqui. Vendendo menos que o Astrobot e ele já tinha ele já estava com uma baixa procura, perdendo significativamente bastante dentro da loja do PlayStation para o próprio Gears Reloaded, né? Que está chegando aí no PlayStation. É um remaster do primeiro Gears, do Ultimate, né? É o remaster do primeiro Gears, que foi lançado em 2015 para o Xbox One. E está chegando agora uma versão aí remasterizada do remaster do primeiro Gears no PlayStation. Se eu não me engano, por R$200. O Death Stranger 2 está custando na loja do PlayStation 400 conto. É o dobro do preço. Porém, aqui é baixa procura em jogos de mídia física. Então não tem nem como a gente argumentar que é o valor do preço digital, né? Porque é o formato físico do jogo. E formato físico a gente já até, se eu não me engano, você pode encontrar muito mais barato do que os R$400 que está sendo cobrado digitalmente na loja da Sony por Death Stranger 2. Mesmo assim, galerinha, ele vem sendo procurado e vendido menos que o próprio Astrobot, acredito eu que o próprio Gears Reloaded, e acredito eu que as vendas do Death Stranger 2 estão menores do que a do Death Stranger 1. Belezinha? Um jogo aí que tem 90 a mais, que a mainstream colocou o jogo lá em cima como um dos melhores jogos de todos os tempos, o GOT do ano, né? Como muitos portais grandes no Brasil gostam de noticiar o Death Stranger como GOT do ano, mas ele está aí, galerinha. Então, por enquanto, quando sai da internet, quando é para valer mesmo no quesito que a empresa precisa, que é vendas, o jogo está decepcionando. Mesmo com o grande apelo que ele teve no seu lançamento aí em termos de elogios e nota, né? Aparentemente o preço afastou. Acredito que o preço, apesar de ser o formato físico desse jogo aqui no Reino Unido que está vendendo menos, acredito eu que o preço da mídia digital influencia na procura também da mídia digital. A galera pensa que, principalmente o jogador casual, que a mídia física vai estar o mesmo valor. E acredito eu que o primeiro jogo, né? Muita gente que jogou o primeiro jogo não curtiu. Portanto, a galera vai dar uma esperada para pegar esse Death Stranger 2 aqui. Mas vamos ver qual é que é a da matéria? Antes da tabela completa de vendas físicas no Reino Unido, o Christopher revelou com antecedência que Death Stranger 2 estreou em primeiro lugar na semana de lançamento, mas com números significativamente menores do que o primeiro jogo. Aí, eu falei para vocês, está vendendo menos que o primeiro jogo. De acordo com dados divulgados pelo jornalista do The Games Business, as cópias vendidas em formato físico são 66% menores às de Death Stranger em 2019. Uma diferença importante, embora deva ser lida em contextos, né? Nos últimos 6 anos, a marca digital continuou a crescer e é provável que boa parte das vendas tenha se direcionado justamente para essa frente. Além disso, acrescentamos a base instalada de PS4 no lançamento do Death Stranger 1 era maior do que a do PlayStation 5 hoje, o que obviamente afetou as vendas em geral. Exatamente, galerinha. Além de ter o fator de quem comprou o Death Stranger 1 no lançamento lá no PlayStation 4 e não gostou, por isso está dando uma segurada por uma boa promoção nesse Death Stranger 2, a base de jogadores do PS5 está menor do que a base de jogadores do PS4, por exemplo, lá no lançamento do primeiro Death Stranger, né? Muita gente ainda não migrou para o PlayStation 5, né? Por diversos fatores, preço, falta de first parties, não acha necessário. Cada um tem a sua razão.
E isso tem afetado aí a venda do jogo. No entanto, outro número chama atenção. Death Stranding 2 também vendeu 33% menos que o Astro Bot, que foi o GOT do ano passado. Neste caso, outro exclusivo de PS5 lançado recentemente, apesar do título estrelado pelo robozinho da Team Asobi não ter brilhado globalmente em suas primeiras semanas, com cerca de 1,5 milhão de cópias vendidas entre setembro e novembro de 2024. E o que ambos esses jogos têm em comum foram carregados pela mídia, né? Com notas e GOT. E ambos não vendem bem, né? Pra você ver como quando se sai da bolha, quando a gente sai da bolha da internet, a diferença que é, tá vendo? Concluindo, o Christopher, né, recomenda cautela, os dados do mercado inglês são interessantes, mas não oferece um panorama completo. Será necessário aguardar detalhes sobre as vendas digitais e de mercados maiores como os Estados Unidos e globalmente para avaliar o verdadeiro impacto como o do Death Stranding 2, que, no entanto, pelo menos por enquanto, parece indicar desempenho inferiores ao primeiro jogo. Cara, apesar da gente ter cautela e aguardar aí, por exemplo, mercados maiores como o dos Estados Unidos, eu acho que não vai fugir muito do que a gente viu aqui não, galerinha. Se no Reino Unido, que é um país de primeiro mundo, é um dos países fortes em games também, e na economia, e que vende muito PlayStation, né? Muito PlayStation. As vendas do Death Stranding 2 não são boas, né? Imagina em países como os Estados Unidos e pra cá. E quando cair pra cá, pra América do Sul, então, com o jogo 400 conto na loja da Sony e 308, e por sorte achar por 350, 360 uma versão de mídia física, cara, vai vender pouco também, mano. A galera vai esperar uma promoção muito boa desse Death Stranding 2 aí. Eu, por exemplo, tô jogando o primeiro de boa, tô fazendo lives, tem lives minhas diárias jogando o primeiro Death Stranding sem pressa, curtindo a vibe do game pra depois, aí futuramente, eu pegar o Death Stranding 2 numa boa promoção, galera. Eu não entro em hype de jogos de lançamento não, custando uma fortuna. Às vezes o jogo sai todo quebrado, aí tem que esperar patch de atualização. Às vezes você paga um jogo, um valor cheio, uma semana depois o jogo é anunciado no Game Pass também, tem essa. Às vezes você pega um jogo aí, por exemplo, por R$400, como é o caso do Death Stranding 2. No final do ano, em dezembro, esse jogo vai estar duzentão. São vários contextos que a gente tem que levar em conta. Mas o fato é que o Death Stranding 2, para zero surpresa, está com uma performance de vendas aí pequena no cenário global do Reino Unido, né? Pelo menos ali na Europa. E vamos ver como é que vai performar aí nos Estados Unidos e no Brasil. Como eu já disse anteriormente, acho difícil um cenário em que o Death Stranding 2 consiga performar bem em vendas também no cenário americano, e no Brasil também acho impossível isso acontecer. Bom, galerinha, para zero surpresa, Death Stranding 2 tá flopando em vendas no Reino Unido, galerinha.